Amigo vascaíno, o clima nos bastidores do Vasco da Gama segue fervendo? Entre tretas internas, desafios financeiros e expectativas nas competições, o momento é daqueles que mexem com qualquer coração cruz-maltino. Para começar um caso curioso, Dimitri Payet, o francês que chegou ao Vasco com grande expectativa, acabou se desentendendo com duas figuras importantes do elenco, Léo Jardim e Pablo Vegetti. A informação veio à tona após declarações de uma ex-namorada do jogador que revelou conflitos e até um certo ciúmes por parte de Payet, incomodado por não ser o centro das atenções como imaginava. Dizem que o francês não suportava o entrosamento de alguns atletas e chegou a debochar de situações pessoais de colegas. Fofoca, talvez. Mas que isso mostra como o ambiente estava longe do ideal mostra. Enquanto isso, fora das quatro linhas, a situação também não anda fácil. O Vasco foi novamente atingido por um transfer ban da FIFA dessa vez por conta de uma dívida com o Newell's Old Boys da Argentina relacionada à contratação de Juan Sforza. A pendência gira em torno de 13 milhões de reais. A diretoria alega que o valor faz parte do plano de recuperação judicial e que será pago dentro do cronograma. Apesar disso, a frequência com que esses problemas aparecem é alarmante. Toda semana parece que o Vasco tem que lidar com mais um capítulo dessa novela judicial. E o mais revoltante é saber que tudo isso é herança da antiga gestão. A atual administração, com Pedrinho no comando, está tentando apagar incêndios e resolver o que foi deixado como terra arrasada. E mesmo com toda essa turbulência, ainda tem bola rolando. Na Sul-Americana, o sorteio definiu que o Vasco enfrentará o Independiente del Valle nos playoffs. Não é um adversário fácil, pelo contrário, é o líder do campeonato equatoriano e já tem histórico de complicar a vida de brasileiros. Caso passe o próximo oponente, será o Muzuki Runatime, que hoje amarga a vice-lanterna no mesmo torneio nacional. Ou seja, o Vasco tem uma pedreira agora, mas um caminho teoricamente mais acessível se avançar. No entanto, o grande inimigo do clube não é só o adversário em campo, e sim a altitude. Jogar em Quito Ambato, ou até mesmo em possíveis semifinais contra equipes como Cienciano ou Bolívar, significa encarar altitudes que passam dos 3.000 metros. Isso pode desequilibrar qualquer confronto, mesmo com um elenco bem preparado. Já na Copa do Brasil, o caminho começou com a polêmica daquelas. O Vasco enfrentará o CSA nas oitavas e o que chamou a atenção foi a presidente do clube alagoano comemorando o sorteio. Isso mesmo, comemorando por enfrentar o Vasco. Recentemente, algo semelhante aconteceu com o presidente do Operário. Essa reação só mostra o quanto o gigante da colina foi diminuído nos últimos anos. Ver clubes de menor expressão vibrando por enfrentar o Vasco é, no mínimo, humilhante. E é justamente por isso que o time precisa entrar em campo com sangue nos olhos para resgatar o respeito perdido e mostrar que ainda é gigante. O CSA é um adversário tecnicamente inferior e se o Vasco não se impor, será mais um vexame na conta. Enquanto tudo isso acontece, o elenco segue sendo assunto. Puma Rodrigues, por exemplo, foi convocado para defender o Uruguai nas próximas rodadas das eliminatórias. O lateral é peça importante no time de Marcelo Bielsa e sonha em estar na Copa do Mundo de 2026. Essa sequência de convocações pode impulsionar sua saída do Vasco na próxima janela. E por falar em reforços, a torcida está cobrando. Carlos Amodel, diretor executivo do clube, foi claro ao afirmar que não haverá investimentos altos neste momento. Segundo ele, o foco é manter os compromissos em dia e agir com responsabilidade. Prometeu reforços sim, mas dentro do que o clube pode arcar sem criar falsas expectativas. A verdade é que o elenco vascaíno não é ruim, mas é limitado. Se quiser sonhar alto na Copa do Brasil e na Sul-Americana, precisa contratar. E contratar certo! Porque, como diz o torcedor, a camisa pesa, mas sozinha não ganha jogo. O Vasco tem um caminho viável em ambas as competições e, se conseguir reforçar o time minimamente, pode sim brigar por títulos. Mas para isso precisa agir logo. A janela está chegando e o planejamento tem que ser certeiro. O torcedor já entendeu que a fase exige paciência, mas também quer ver atitude. Porque quando o Vasco da Gama entra em campo, o Brasil inteiro assiste. Mesmo com todo esse cenário conturbado dentro e fora de campo, a torcida vascaína continua fazendo o que sempre fez, apoiando.
Não importa se o clube atravessa crise financeira, brigas internas ou desconfiança da mídia, o torcedor está ali, firme, acreditando que dias melhores virão. E esse sentimento é o que move o Vasco. É o que empurra o time, mesmo quando os bastidores pegam fogo e as notícias não são boas. Mas, ao mesmo tempo, é esse amor que precisa ser respeitado. Por quê? Quando o torcedor percebe que o clube está largado à própria sorte, sem comando ou ambição, a revolta é inevitável. A diretoria tem a obrigação de tratar o Vasco como o gigante que ele é, não como um clube qualquer, e isso começa com transparência, com planejamento e com decisões firmes. A situação do Dimitri Payet, por exemplo, foi mais um capítulo mal conduzido. Um jogador que chegou com status de estrela internacional teve toda uma mobilização da torcida para recebê-lo e saiu pela porta dos fundos envolto em polêmicas e sem deixar saudades dentro de campo. As revelações recentes sobre os bastidores do elenco só agravam a imagem deixada por ele. Ter desavenças é algo normal em qualquer vestiário, mas quando isso passa a interferir no ambiente e no rendimento do time, o problema deixa de ser pessoal e vira institucional. A gestão atual precisa entender que não basta contratar nomes de peso, é preciso contratar jogadores que queiram vestir a camisa, que estejam comprometidos com o projeto e com a grandeza do clube. Dentro desse contexto, o momento exige responsabilidade, mas também ousadia. A fala de Carlos Amodeo sobre a limitação orçamentária é compreensível, mas não pode servir de desculpa para a inércia. Existem formas de buscar reforços dentro da realidade do clube. O mercado sul-americano, por exemplo, oferece boas opções por valores acessíveis. O que falta é prospecção eficiente, análise criteriosa e coragem para tomar decisões. O Vasco não pode esperar milagres. Precisa agir, mesmo que com poucos recursos, porque, como já ficou claro, o elenco atual tem suas virtudes, mas está longe de ser suficiente para brigar em alto nível nas duas frentes. É necessário reforçar todas as posições, principalmente o meio-campo e a defesa, que tem oscilado bastante. Na Sul-Americana, o sorteio sorriu para o Vasco em termos de caminho, tirando o Independiente Del Valle, que é de fato um adversário forte e perigoso, o restante da chave não assusta. Mas aí entra outro ponto fundamental: jogar na altitude muda tudo. O Vasco já sofreu em outras oportunidades com esse fator. A preparação física precisa ser específica. Os treinos precisam simular o máximo possível essas condições e, acima de tudo, é preciso ter um elenco mentalmente forte. Jogar a quase 3.000 metros de altura com o ar rarefeito e a bola correndo diferente exige mais do que apenas técnica. Exige resiliência, foco e muita superação. Não é qualquer time que consegue passar por esses jogos sem sofrer. Por isso, a comissão técnica precisa se antecipar, planejar cada detalhe da logística da preparação ao pós-jogo. Já na Copa do Brasil, o adversário das oitavas é o CSA, um clube com tradição regional, mas que está muito abaixo tecnicamente. O que pega é o fator psicológico. Quando o próprio adversário comemora abertamente ter enfrentado o Vasco, a mensagem que fica é uma só: o respeito foi perdido. Isso dói no torcedor, porque não é só futebol. É a identidade do clube que está sendo questionada. O Vasco sempre foi um gigante, tem uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro e não pode se acostumar com esse novo papel de coadjuvante. Tem que entrar com vontade de golear, de mostrar quem manda. Não se trata de desrespeitar o adversário, mas de resgatar o orgulho do vascaíno. Vencer bem o CSA é quase uma obrigação, e fazer isso com autoridade pode ser o início de uma nova trajetória nessa temporada. Enquanto isso, os bastidores continuam movimentados. A janela de transferência se aproxima e muitos nomes já começam a surgir como possíveis saídas. Puma Rodrigues, por exemplo, tem mercado. Suas atuações consistentes e as convocações para a seleção uruguaia aumentam o interesse de clubes do exterior. O jogador, por sua vez, também está de olho em uma transferência que possa ajudá-lo a manter-se no radar da seleção para a Copa do Mundo. É natural. E o Vasco precisa estar preparado. Vender faz parte do jogo, mas vender bem e saber repor é o que separa os clubes organizados dos que vivem no improviso. Se o Puma sair, precisa chegar alguém à altura com as mesmas características e com vontade de jogar.
Não dá para ficar contando só com a base ou com improvisações. Outro ponto que não pode ser ignorado é a importância de estabilizar a parte financeira do clube. A recuperação judicial não pode ser apenas um documento no papel. Ela precisa representar um novo momento, uma mudança real na forma como o clube administra seus recursos. Dívidas com clubes estrangeiros, como a recente com o Newell's, afetam diretamente a imagem do Vasco no mercado internacional. E mais do que isso, atrapalham o planejamento esportivo. Afinal, estar proibido de contratar em plena janela de transferências é um golpe duríssimo. Não adianta fazer planos se na hora de registrar reforços aparece uma nova sanção. É hora da diretoria assumir as rédeas com firmeza, resolver de vez essas pendências e garantir que o clube tenha tranquilidade para se reforçar. E enquanto tudo isso acontece, o torcedor segue esperando que o Vasco volte a ser protagonista. Que volte a brigar na parte de cima da tabela, que entre em campo com fome de vitória, que tenha um elenco unido e comprometido. O caminho é longo, mas não é impossível. O Vasco já renasceu outras vezes e pode renascer de novo. Mas isso só vai acontecer se houver comando, se houver coragem de mudar, de fazer diferente. A hora é agora. O time precisa mostrar dentro de campo que é maior do que qualquer crise, que pode sim calar quem duvida que tem camisa história e uma torcida que não abandona nunca. A resposta precisa vir com bola na rede, com atuações convincentes, com garra e vontade. Nos próximos meses, o Vasco terá compromissos decisivos que podem mudar o rumo da temporada. A sequência de jogos na Sul-Americana e na Copa do Brasil é determinante para definir o patamar que o clube vai ocupar em 2025. Passar pelo Independiente Del Valle não será fácil, mas é possível. E se conseguir, ganha moral, confiança e projeção internacional. Já a Copa do Brasil oferece um caminho teoricamente mais acessível, mas que também exige seriedade. Um tropeço contra o CSA seria um baque enorme. Por isso, a mentalidade precisa mudar. Chega de entrar em campo com medo, com postura de time pequeno. O Vasco tem que ser o dono do jogo, tem que comandar a partida e ditar o ritmo. É assim que se reconstrói um gigante. A torcida já deu todas as demonstrações de amor possíveis. Agora é a vez da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores corresponderem, que cada um entenda o peso dessa camisa, que cada treino, cada jogo, cada coletiva seja tratada com a grandeza que o Vasco merece. Porque quando esse clube está unido, quando a torcida acredita, quando o time responde, ninguém segura, é hora de fazer valer cada centímetro da cruz de Malta no peito. É hora de acordar o gigante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um comentário recente de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e futuro comandante da seleção brasileira, movimentou os bastidores do futebol brasileiro e causou intensa repercussão nos programas esportivos. Durante uma entrevista descontraída na Espanha, o experiente treinador italiano citou o trabalho de Fernando Diniz no Vasco da Gama como interessante e corajoso, elogiando a maneira como o treinador brasileiro busca impor uma proposta ofensiva e moderna, mesmo diante de adversidades. A fala de Ancelotti, embora breve, foi suficiente para gerar uma série de especulações e interpretações nos debates esportivos do Brasil. Alguns comentaristas enxergaram como uma espécie de sinal ou reconhecimento tácito de que o estilo de Diniz pode inspirar o futuro da seleção brasileira, sobretudo com a iminente chegada de Ancelotti ao comando técnico da equipe canarinho. Outros, porém, consideraram apenas uma cortesia, típica de um treinador acostumado a acompanhar o cenário internacional e respeitar profissionais de diferentes escolas. O fato é que o elogio ao Vasco de Diniz rapidamente se transformou em pauta quente nos programas esportivos. Muitos destacaram que, embora o time carioca enfrente altos e baixos na temporada, a proposta de jogo ofensiva e a valorização da posse de bola são características que chamam a atenção até mesmo fora do Brasil. Especialistas lembraram que Diniz, também à frente do Fluminense, já vinha sendo apontado como um dos principais expoentes da chamada nova escola do futebol brasileiro. E que seu trabalho no Vasco, apesar dos desafios, confirma essa
Trajetória de inovação. Não faltaram também teorias mais ousadas, sugerindo que Ancelotti poderia, quem sabe, contar com Diniz como uma espécie de colaborador ou interlocutor no futuro, especialmente se o treinador italiano desejar se aprofundar na adaptação ao estilo brasileiro. Embora oficialmente não exista qualquer aproximação nesse sentido, o burburinho se intensificou nas redes sociais e na imprensa especializada, alimentando a possibilidade de uma futura colaboração ou, ao menos, de um intercâmbio de ideias entre os dois técnicos. Enquanto isso, Fernando Diniz se mantém focado nos desafios do Vasco, tentando consolidar sua filosofia de jogo e conquistar melhores resultados no Campeonato Brasileiro. Já Ancelotti, com sua chegada ao comando da seleção prevista para breve, segue atento ao futebol brasileiro, onde, ao que tudo indica, já começa a identificar figuras e propostas que podem ajudá-lo em sua futura missão. Por ora, tudo não passa de um rumor, mas como se sabe, no futebol, elogios públicos de grandes treinadores nunca são por acaso. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.